Olá, seja bem-vindo ao meu canal do professor Aloysio Arruda. Aqui só falamos de química. E a aula de hoje é sobre substâncias, as substâncias químicas, assunto da primeira série do ensino médio e que esse assunto também é muito explorado no Enem. Quando nós acabamos de estudar a matéria, aqueles conceitos de matéria, né? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, quais os tipos de matéria, nós começamos a falar de substâncias. Substâncias. As substâncias que é exatamente todas as espécies que existem no universo, espécies químicas. Tá? Essas substâncias elas se apresentam de várias maneiras e eu poderia começar falando, por exemplo, quando você chega no supermercado, nas prateleiras, tudo aquilo são substâncias. Tudo são substâncias. Na farmácia, olha a quantidade de medicamentos. Quando você compra produtos de limpeza, todos esses produtos são substâncias. Os cosméticos são substâncias. Eu poderia ficar aqui vários dias falando de substâncias, mas são inúmeras e infinitas substâncias que existem no universo. Nesse momento, deve estar surgindo milhares de outras novas substâncias. Então, você que está começando a estudar química, para facilitar o estudo e o conhecimento dessas substâncias, que você inclusive usa muito no dia a dia, nós fazemos a classificação das substâncias, sendo, não esquece, a espécie química que forma tudo no universo. A partir lá do átomo, que depois nós vamos ver numa outra aula. Então, as substâncias podem ser separadas em dois grupos. Elas podem ser puras ou podem ser misturas. E isso vai estar lá na prateleira desse jeito. Tá? Então uma espécie química ela pode estar purinha. Pode. Agora as misturas são em maiores quantidades. Por exemplo, a água que você consome na sua casa. Aquela que vem da companhia de água do seu estado, do seu país, né? Tem as companhias de água que fornecem água para as residências. Essa água não é pura. Ela é carregada de substâncias que são bactericidas, que são substâncias que eliminam purezas sólidas, enfim, são vários tipos de substâncias que vêm dentro daquela água. Então ela não é uma água pura. E a água mineral, que você já compra na garrafinha e toma, também não é pura. E aí você me pergunta, e o que é uma água pura? Como é que eu vou conseguir? Só através de um processo físico chamado de destilação. A destilação simples purifica a água, porém essa água ninguém usa para o consumo, porque até o gosto dela não existe, porque a água não tem sabor. É insípida, não tem cheiro, inodora e também transparente, ou seja, não tem cor. A água não tem nada e é o líquido mais importante do universo. Tá? Então, pura quando a espécie química estiver isolada, somente ela. O ferro é uma substância pura. O alumínio é uma substância pura. Porém, se ele tiver com uma liga, ou se ele tiver misturado com outro material, não é puro, o nome já diz, mistura. Né? Então vejam só, para as substâncias puras, essas espécies isoladas, nós vamos poder separá-las em dois grupos, simples e composta. Aí é que vem. As substâncias simples, elas apresentam, veja, um único tipo de elemento químico. Aqui eu falo do oxigênio, esse que é tão importante nos dias de hoje, da pandemia, sabem, não é? Existem aparelhos que fabricam oxigênio, as usinas de produção de oxigênio hospitalar, os ventiladores, tá? Então, esse oxigênio que os pulmões precisam para jogar no sangue, eles filtram. Ele só é puro se for simplesmente oxigênio. Mas, se você tiver oxigênio e água, você já não tem uma substância pura. Tá? Substância composta e substância simples. Qual a diferença entre as duas? O oxigênio que eu estou falando é uma substância simples. Ela pode ser pura e simples. Se ela for
Aliás, faltou aqui, né, um Lzinho de simples, vocês me desculpem, mas eu vou corrigir agora o simples. Ok, então, substância simples, né? Desculpem. Então, continuando. Simples, quando apresenta só um tipo de elemento químico, só um tipo de átomo. Oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Ozônio, o ozônio que protege a nossa atmosfera aqui embaixo, a Terra, dos raios solares que são carregados de infravermelho e ultravioleta. Está lá nos polos geralmente. É uma camada que fica ao redor da atmosfera. É um filtro, na verdade. É formado por 3 átomos de oxigênio em cada molécula de ozônio. Continuando aí você tem as substâncias compostas. Veja que já são diferentes. A água, mesmo sendo pura, ela não é uma substância simples. Ela apresenta um hidrogênio, 2 hidrogênios, desculpe, e um oxigênio. Tá? Ela apresenta esses 2 tipos de elemento. Sal de cozinha, sódio e cloro. Então, toda vida que você tem uma substância que é formada por mais de um tipo de elemento químico, essa substância é composta. E toda vez que você tem uma substância formada por um só tipo de elemento, o alumínio, o ferro, o oxigênio, o ozônio, o hidrogênio e outras mais, são substâncias simples, tá? E não esquece dessa questão de pura e mistura, tá bom? Bem, continuando aqui, vamos para as misturas, e aí eu tenho 2 tipos, elas são classificadas em dois tipos, as homogêneas e as heterogêneas. As substâncias homogêneas, elas apresentam uma característica de você não conseguir a olho ver o que é que tem lá dentro. Por exemplo, água e álcool. Os 2 misturados você não consegue identificar a olho nu quem é água, quem é álcool. Tá? Isso é homogêneo. Mas, se eu misturo óleo e água, você consegue ver que o óleo fica em cima da água e a olho você consegue identificar os 2. Então, esse tipo de mistura é chamado de heterogênea. Então, no universo existem esses 2. Existe também aquelas chamadas soluções coloidais, que são misturas que você não consegue identificar a olho nu quais as substâncias que estão lá dentro. Se tem outra substância lá dentro. Mas você pode, com o auxílio de uma lupa ou de uma lente que possa aumentar o grau, você consegue ver. Exemplo, o leite. O leite, aparentemente, é branco. Mas se você botar uma lupa, você vai ver, sobretudo no leite integral, as gotículas de gordura. Essas são chamadas de substâncias de misturas coloidais. Tá bom? Gostou? Entendeu? Se gostou, faz um comentário que gostou. Se não gostou, também faz um comentário que não gostou. Até a próxima.